Olá pessoal, como vocês estão? Ok, bom, faz tempo que eu não falo por aqui, só tenho tocado algumas músicas, mas por esses dias aqui me veio uma ideia de começar a fazer uns vídeos aqui. E vocês até podem me dizer o que vocês acham. Bom, eu desde 1981, tá, eu gosto muito da banda Queen, tá, é minha preferida. 1980, 81, por intermédio de um colega da escola, tá? Então ele me apresentou a banda e eu comecei a gostar bastante. E comecei a comprar itens, CD, na época vinil, livros, comecei a ler sobre a banda, me interessei bastante. Em 81 queria ter ido no show do Morumbi, mas meus pais não deixaram, eu era muito novo, mas consegui em 1985. Fui assistir eles lá, fui na segunda noite. Bom, então, como eu disse, eu comecei a ler bastante sobre a banda, biografia, sobre instrumentos, gravações. E eu vi que também aqui nas redes sociais, assim, tem bastante gente muito boa falando sobre a banda, muita gente nova, conhecendo a banda agora por intermédio do filme, de outros filmes do cinema, também seriados que tem músicas do Queen. Então eu tive uma ideia assim de falar sobre todas as músicas do Queen em ordem cronológica, tá? Para quem quiser ser realmente um entendedor da banda, eu poder ajudar, porque Queen não é só Bohemian Rhapsody, We're the Champions, Love of My Life, We Will Rock You, tem muito mais coisa, tá? Então não vai ser o vídeo mais completo, tá? Vai faltar coisas, vocês me ajudem nos comentários, coloquem alguma coisa. Então eu vou falar sobre a banda, claro, as músicas, curiosidades, algumas datas. Eu vou ter uma colinha aqui, tá? E, como eu disse, vai faltar coisa, tá? Também não sou 100% dono da verdade, talvez algumas opiniões aí o pessoal tenha uma divergência, mas a ideia não é abrir uma discussão, mas sim um bate-papo, sobre essa banda muito legal, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação, tá? A minha ideia é fazer 2 vídeos por semana, tá? Acredito que as segundas e as quintas, vamos ver como é que a agenda permite, mas eu quero ter uma regularidade. Ok, então vamos lá. A gente vai começar então pelo primeiro disco do Queen, tá? Contracapa dele. Essa aqui é uma edição japonesa, que imita um disquinho de vinil, é um CD, imitando um disco de vinil. Ok, tá. Então, a gente vai começar com... Vai começar com Keep Yourself Alive, tá? A primeira música, desse disco, tá? Do primeiro disco do Queen, é a música que abre a faixa. Vamos lá. A gente vai pegar aqui... Tá. Então, o Fred cantando, o Brian May, o guitarrista, tá? O John Deacon no baixo, meu ídolo, tá? E o Roger Taylor na bateria, tá? Ela foi gravada em junho de 1972, tá? No estúdio da Trident, em Londres, estúdio muito famoso. O produtor foi o John Anthony, o Roy Thomas Baker, tá? E o próprio Queen. Quem foi o engenheiro de som, tá? Foi o Roy Thomas Baker também. Vamos lá. Então, ele tá num compacto, também foi lançado, antes de ser lançado o disco, foi lançado num compacto em 6 de julho, tá? De 1973, tá? Então, essa música
tá? É dessa época, tá? Não entrou nas paradas de sucesso na época, tá? E vamos lá. O que a gente pode falar dela, tá? Ela foi gravada pela primeira vez, tá? Como uma demo no Delaney Lee Studios, tá? Eu tenho aqui também nesse outro encarte aqui algumas informações sobre ela, tá? Então, ela foi gravada, essa versão demo, em 1971, onde a banda começou como eu vou dizer, a levar essas demos para os estúdios, né, para o pessoal, para os donos das gravadoras conhecerem o trabalho deles e quem sabe conseguir, né, um contrato de gravação para lançar discos, né, para ter uma carreira, né, e foi recusado, né, por várias delas, tá? A Trident, tá, que era um selo na época, tá, se interessou, tá, por eles, tá, então contratou e com um comprometimento de fazer uma distribuição, né, de quando esse disco tivesse lançado, tá? Só que a Trident, né, o Roy Thomas Baker, o produtor, falou assim, não, a gente não vai usar essas gravações, a gente vai regravar tudo de novo, tá? Então a gente não quer usar isso. Pouco a contragosto da banda, tudo bem, ok e tal, né? E o Brian May, o guitarrista, ficou muito nervoso, tá? Ele não queria, ele gostou muito dessa versão demo, tá? Até no começo da guitarra, no começo da música, perdão, tá? Que originalmente é uma guitarra, nessa versão é um violão, tá? Então, ele gostava muito, mas a votação da maioria, tudo, né? Essa música foi regravada e no disco mesmo, tá? Tem essa versão com a guitarra, tá bom? Ok, que mais que a gente pode falar dela, tá? É uma música bem legal, certo? Assim, bem, já mostra mais ou menos porque o Queen estava vindo. E foi feito um vídeo sobre ela também, tá? Foi gravado, mas essa primeira versão desse vídeo foi colocado uns efeitos meio psicodélicos, né? E a banda não gostou muito, tá? Então eles regravaram esse vídeo e com outro diretor, até quem dirige é o Bruce Gowers, tá? Que ele vai ser um diretor muito importante na carreira do Queen, principalmente porque ele grava, tá, o vídeo de Bohemian Rhapsody, tá, mais pra frente, ok, tá? Então vamos assim a algumas curiosidades. Essa versão, ela tá, vocês podem escutar no YouTube, tá? Tá no Spotify, em qualquer lugar, tá? Essa versão do Delaney Lee tem também no YouTube e tal. Ela saiu numa edição em CD de 2011, tá? Quando o Queen mudou da gravadora EMI para a Universal. Então eles relançaram todo o catálogo de estúdio e colocaram, né, nesse primeiro disco, tá, essas versões do Delaney Lee. Eu vou mostrar para vocês agora, né, falar algumas versões alternativas, né, sobre essa música aqui, Pressure of Alive, que vocês podem também, depois de escutarem a original, se aprofundarem um pouquinho a mais, tá? Deixa eu só pegar uma coisinha aqui que eu esqueci. Ok, então vamos lá. Então, tem a versão do disco. Foi lançado um box em 2024 do primeiro disco do Queen, tá? Ele até foi renomeado como Queen 1, tá? Eu tenho uma curiosidade então aqui para mostrar para vocês também. Então a
gente tem aqui, né, a capa do primeiro disco. Tá? Só que em 2024 eles fizeram assim, lançaram como Queen 1. Tá? Saiu um box, tá bem legal desse disco, tá? Eu tenho ele, um dia eu vou fazer um vídeo só sobre esse box, tá? Tem por aí na internet também, vocês conseguem ver, tá? Mas a ideia aqui, o foco é a música Keep Yourself Alive, ok? Então vamos lá. Tem a versão desse box, como eu falei. Existe uma versão de compacto, tá? Uma versão editada. Os vídeos, como eu falei, tá? O que é muito interessante, eles lançam em 73 também, eles foram para o estúdio da BBC, né, a rádio e TV inglesa, e eles gravaram algumas sessões, tá? E essas sessões, elas vieram aqui, ó, nessa caixa aqui, tá? Existem duas versões desse Queen on Air, tá? Esse box aqui, né, que ele vem com 6 CDs, tá? E uma versão dupla, um CD duplo, tá? Aqui tem algumas apresentações, né, shows ao vivo, né? Tem algumas entrevistas da rádio. A versão dupla só tem as gravações da BBC, tá? Então aqui no livreto que tem aqui a sessão, ela foi gravada em 5 de fevereiro de 73. Lembra que o compacto foi só em 6 de julho, então foi a primeira vez que foi ouvida essa música aqui para o Yourself Alive, né, para o público, foi em fevereiro de 73, tá? E foi transmitido no dia 15, tá? Então, se vocês colocarem o nome da música aqui, Keep Yourself Alive, BBC, tá? Também tem para vocês ouvirem, tá? Essa versão. Tá? Uma coisa muito interessante também, em 1975, quando o Queen estava gravando One Night at the Opera, tá? Eles regravaram Keep Yourself Alive, tá? E a ideia era lançar num compacto. Agora que eles já estavam mais famosos, mais conhecidos, né, eles queriam dar um up aí nessa primeira música deles e lançar no mercado americano como um compacto, tá? Então ela tem algumas diferenças, tá? Mas só que a gravadora, né, a Elektra nos Estados Unidos na época, né, não quis lançar, tá? Então esse compacto com essa regravação foi engavetado, né, durante muitos anos, né, não apareceu, tá? Então, se vocês colocarem nela também na rede lá no YouTube, aqui para Yourself Alive, Long Lost, né, vai aparecer, né, longamente perdida. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante falando aqui. Sim, a mixagem dessa música, né, ela foi feita, né, por um dos primeiros mixers, né, mesas de mixagens controladas por computador. Só que era uma bagunça, sabe, complicado de usar, né? Então eles deixaram de lado, né, essa tecnologia por computador, por enquanto, né, e fizeram a mixagem no modo analógico mesmo, tá? Então, ok. O que mais que a gente tem aqui? As versões da BBC, tá? Ok, o Delaney Lee, como eu falei para vocês. Existem vários acetatos, muitas coisas que estão em posse do Brian May, que não foram lançadas, tá? Então, né, sei lá, tem muito material disponível aí pela internet para a gente conhecer,
tá? Então, finalizando aqui o vídeo, já chegando aqui na parte final, escuta essa música, tá? Keep Yourself Alive, julho de 1973. A guitarra é bem legal, ela usa um efeito chamado phaser, existe uma sobreposição de vozes do Fred, tá? O baixo do John, tá? Não é tão complicado, ele fica marcando assim, né, bem na pulsação da música. Tem um break muito legal, né, com o Brian cantando uma parte da música, tá? Tem uma escalinha que fazem também, tá? Bem interessante. Isso são detalhes de quem é músico, tá? Então, esse é o nosso primeiro vídeo, tá? Vejam lá, tá? Vejam o vídeo, escutem a música. Se vocês tiverem o disco, escutem pelo disco. É muito legal essa versão da BBC, tá? Escutem, tá? Tem umas diferençazinhas. E o Queen lançou, quer dizer, tocou essa música muitas vezes ao vivo, muitas vezes, tá? A versão do Morumbi aqui é muito legal. Então, acho que se vocês colocarem, né, Queen Morumbi, Keep Yourself Alive, 1981, deve ter lá o trechinho. E muito legal, eles estão com uma energia assim, bem legal. Eu gosto muito, né, da versão que está aqui, né, no Live Killers, tá? Um disco ao vivo de 1979, maravilhoso esse disco, maravilhoso. A gente também vai falar deles. A gente vai começar com a coleção aí de estúdio e mais pra frente a gente começa a falar das versões ao vivo. Ok, pessoal? Então é isso. Escrevam aí, me digam o que vocês acharam. Eu não tenho muita experiência, tá, de falar em, né, assim, em redes sociais, né? Vou procurar aprimorar com o passar do tempo. E é isso, tá bom? Então essa semana aí que entra eu procuro fazer, né, mais uma gravação aí de um vídeo. E se eu for fazer aí da ordem cronológica, provavelmente aí se vocês procurarem, vocês já vão saber qual vai ser a próxima música que eu vou falar, tá bom? Um abraço, uma ótima semana aí para todos, tá bom? E muito Queen para vocês.